Bem-vindos, telespectadores e ouvintes do podcast Panorama. Este programa que falará hoje sobre um tema amplo de segurança, voltado ao novo Estatuto da Segurança Privada. A segurança privada agora tem normativas que são regulamentadas pela Polícia Federal. O podcast Panorama passa no canal 19 da NET, 140 canais da Amigo TV, pela TV Santa Maria e nas plataformas digitais. Bem como todos os nossos encontros, eu escolho participantes ímpar, com grande conhecimento nos temas. Me chamo Patrick Rodrigues de Souza, sou diretor da PRS Monitoramento e estou aqui na presença de grandes amigos, grandes parceiros e pessoas que são publicamente vistas como intelectuais na área da segurança. Então está comigo o diretor da UBRA, Marcelo Arigoni, atual diretor da UBRA, né? Professor na área criminal, possui pós-doutorado em persuasão penal, digital e é doutor mestre pelo programa pós-graduação em administração da UFSM, especializado em investigação digital e direito constitucional, com formação adicional em violência, graduado em Direito pela UFSM e delegado da Polícia do Estado do Rio Grande do Sul por 25 anos. É uma sólida experiência, né, Marcelo? Seja bem-vindo ao nosso podcast Panorama, uma honra estar na tua presença aqui. Obrigado, Patrick. É um prestígio para a gente poder estar aqui contigo e com o Eduardo, que tu vai apresentar agora na sequência. Então, novamente, meu amigo Eduardo de Moraes, uma honra estar com você aqui, advogado desde 1998, formado pela UFSM com especialização na Bélgica e mestrado em Paris, França. Professor universitário, chefe do gabinete do delegado Getúlio, instrutor de segurança privada credenciado pela Polícia Federal desde 1997, foi secretário legislativo, diretor de políticas de prevenção à violência contra a mulher, primeiro-tenente de material bélico do Exército Brasileiro, onde atuou como instrutor de armamento e tiro, desportista e organizador de diversos eventos e competições de tiro em Santa Maria. Novamente, Eduardo, uma honra estar com você aqui. Muito obrigado, Patrick. A satisfação é toda nossa poder estar aqui, né, participando do Panorama, na tua companhia aqui, né, com agora professor, né, doutor Marcelo Arigoni, o nosso delegado Arigoni, já tão conhecido de Santa Maria. Então, realmente é uma grande satisfação poder participar desse podcast. Que coisa boa. A sociedade hoje, muitas vezes, ela cobra todas as forças políticas, tanto federais, estaduais, como municipais, em prol da segurança privada, também pública, nas ruas. Mas eu trago aqui um contexto que é importante nós sempre enaltecer, que é o quê? A segurança, de fato, ele é a obrigação de todos. Ele não é obrigação somente das forças de governo. Elas são, sim, de todas as organizações. Baseado nisso, ao longo dos anos, a gente vem com sistemas, muitas vezes, que têm projetos de lei que acabam sendo um tanto engessados, ou então eles acabaram ficando antigos em relação ao comportamento da mudança da sociedade. E essas mudanças, às vezes, levam 30 anos, né, Eduardo? Um estatuto, 30 anos. Um estatuto, 30 anos para ser aprovado. Então, agora nós vamos falar sobre as principais mudanças e impactos na sociedade, de fato, porque muitas vezes eu vejo que tem leis que elas existem lá, mas elas, na prática, elas acabam não sendo cumpridas ou não são fiscalizadas, né?
Então eu passo a palavra para o nosso amigo Eduardo. Eduardo, quais as principais mudanças? Esse é o nosso segundo podcast sobre o Estatuto da Segurança Privada. Um só foi pouco para a gente falar sobre, né? E eu tenho certeza que a gente teria assunto para o ano inteiro aqui, né? Então, quais as principais mudanças hoje que a sociedade pode esperar em relação ao novo Estatuto da Segurança Privada? Bom, Patrick, eu acho que a primeira e mais importante de todas elas é a qualificação, né? Nós tivemos aí um ganho substancial na qualificação, né? Separando as atividades em 3 níveis, né? Nível fundamental, nível médio e nível superior. Esses são os acréscimos que nós tivemos, que nós não tínhamos na legislação anterior. E também, como tu bem disseste, a recolocação, porque o mercado hoje ele oferece novas tecnologias que nós não tínhamos há 30 anos atrás. Isso é verdade. Então, e reposicionamento numa questão bem delicada, e eu já puxo, né, para esse caminho, da questão da segurança eletrônica, né, onde nós tínhamos uma interpretação, né, e o Estado do Rio Grande do Sul ele é único nesse sentido, que trabalha com a ideia de atividade voltada à segurança, mas que não estava amparado, né? Que eram os vigias, os porteiros, e nós temos até hoje a legislação, competência da Brigada Militar, através do SFVG, né? E em Porto Alegre, que faz esse controle. E essa é uma atividade que pouco a pouco vem sendo substituída pela forma eletrônica, o monitoramento eletrônico, né? E o monitoramento eletrônico já está dentro do Estatuto. Então, é uma atividade regulamentada, privativa da segurança privada, que requer profissionais habilitados, qualificados, licenciamento por parte da Polícia Federal, acompanhamento, fiscalização, porque envolve, né, uma série de ações onde realmente o grupo que trabalha com essa atividade tem que estar preparado para isso, né, que é a parte da qualificação, que eu havia dito que é o grande ganho. Então, com isso, nós estamos passando por uma adaptação da sociedade, né? A sociedade que contrata este serviço, muitas vezes quer alguém que fique monitorando, né? Esse monitoramento antes era feito de forma presencial, né? Que era o vigia. O vigia hoje é uma figura que... O que é o vigia? O vigia é alguém que está olhando para apertar um botão quando acontecer alguma coisa. Então, tu não vai botar uma pessoa ali, né? Tu bota uma câmera. E ela faz esse trabalho. Então, esse é o monitoramento eletrônico. Então, isso vai atualizando, vai substituindo funções que estavam no vácuo, porque não era regulamentada essa função. Ao porteiro. O porteiro é uma condição que vai continuar existindo, né? Mas é para abrir a porta, para receber uma correspondência. Se tu colocar o porteiro com a função também de prestar uma atividade de segurança, controlar a entrada e saída, fazer identificação, eventualmente uma revista consentida, né? Tu já vai ter que ter um profissional especializado também. Aí ele se torna um vigilante, né, Exatamente, ele é um profissional e um agente da segurança privada, né? Porque nós temos ali os 3 níveis e várias atividades. Então, foi criado, né, uma definição não legal de que nós tínhamos o vigilante quando ele era armado, né? Se não tivesse armado, ele era vigia, o que não tem absolutamente nada a ver. O que determina a competência dele como vigilante não é o fato de estar armado ou não. Ele pode ser um vigilante exercendo o papel de vigilante sem estar armado. Olha que interessante o que o Eduardo fala. A partir do momento que nós temos um profissional da área da segurança, independente de estar com arma ou não, se ele vai ter a ação de coibir qualquer ação hoje, sendo de um malfeitor, né? Coibiu a ação, ele deixa de fazer a função de vigia, porteiro, e esta, de fato, é uma função para o vigilante. É isso, né, Eduardo? É isso, e não precisa necessário, porque o vigilante, né, ele está sempre atuando, né? O que a gente trabalha ali é a questão do uso seletivo da força, uso progressivo da força. Se ele está de uniforme, se ele está identificado como segurança, ele já está agindo. Independente dele fazer qualquer tipo de comportamento, ele já está agindo. Isso é exclusivo do vigilante. E eu vou pegar mais uma fala do Eduardo. O Eduardo também fala o seguinte, que a partir do momento que você tem um profissional fazendo revista nas pessoas, este deve ser um vigilante. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Não só pelo exercício, mas pelas consequências que aí ele vem. Tu está fazendo uma revista, um profissional que está fazendo uma revista. Eventualmente tu encontra uma arma. Aí tu faz o quê?
Tem que ter um preparo para poder lidar com essa situação. Tem que estar, né, em condições de fazer. E aí vem uma questão interessante para a gente provocar, né, toda a experiência aí do professor Marcelo, né, delegado Origoni, que essa participação importante, a contribuição importante que a segurança privada pode trazer para a segurança pública. Marcelo, agora com todo o know-how que tu tens de currículo e experiência sólida nisso, acredito que tu tenha ao longo da tua trajetória visto empresas clandestinas, seguranças de certa forma que tu chegava em alguns ambientes que eu sei que tu ia em vários ambientes hostis, né? E lá tinha de certa forma uma segurança. Até hoje ainda tem, né? Até hoje. O que tu pode contribuir para nós em relação a isso? Então é isso aí, 25 anos na área policial também com um pé na academia, né? Onde a gente acaba convivendo também com os alunos e acabamos formando aí ao longo de uns 15 anos aí boa parte de quem trabalha inclusive na área da segurança pública hoje na cidade, policiais civis, policiais militares, tanto aqui nas faculdades de Santa Maria quanto na academia de polícia onde eu ministro aula, sou professor do quadro. Mas a gente fica, agora via você falando e fico pensando, né? Que triste a gente viver numa sociedade em que o Estado não consegue dar segurança, né? Porque tu vê que eu sou filho de delegado de polícia, então eu tenho 52 anos de idade, eu tenho 52 anos de polícia, porque as primeiras lembranças que eu tenho na minha vida são na delegacia de São Chico, São Francisco de Assis, onde a gente morava na casinha do fundo. O pai era o delegado na delegacia na frente da praça e nós morávamos na casa no mesmo terreno, né? Então a polícia fez realmente parte da minha vida de forma muito intensa. E nesses 50 anos, e depois me formei em Direito, acabei iniciando a carreira como delegado de polícia em 99, onde eu fiquei por 25 anos. E nesses 25 anos a gente vê o governo levantando sempre as bandeiras da educação, da saúde e da segurança, né? São sempre as bandeiras que são levantadas em qualquer pleito eleitoral, né? E a gente vê que, infelizmente, essas três bandeiras aí estão hoje rasgadas, estão farrapas, né? E aí, infelizmente, a gente tem que lançar a mão da segurança privada, que é uma constante absolutamente necessária. Eu olhava agora o Patrick aqui e vi o emblema da PRS, que faz, inclusive, a segurança do condomínio onde eu moro, né? Uma segurança fantástica que o Patrick faz lá. O prédio é todo monitorado, né? Hoje a gente chega ali, que nem quando a gente entra aqui, né? Para chegar aqui no estúdio, acho que tem uma inteligência artificial ali agregada a uma câmera, como tem lá no nosso prédio, onde ele enxerga a gente e já abre ou não, já franqueia ou não. Desativa os alarmes. E já desativa os alarmes. E daí, muito provavelmente, eu não sei bem, porque eu não fui lá no lugar onde é monitorado para ver agora, nessa nova sistemática, mas muito provavelmente tem uma inteligência artificial ali que consegue também identificar até um movimento suspeito para acender uma luz lá para o vigilante que está do outro lado, para a pessoa que está na frente. Mas eu dizia assim, então tentando fazer essa interseção aí com a parte pública, da segurança pública, que foi a parte do trabalho da minha vida, eu diria assim, né? A gente vê com tristeza por isso ser necessário, porque a segurança pública infelizmente não consegue atender à demanda, o quanto se torna necessário, o quanto nós precisamos avançar nisso e agora o que vocês disseram, quanto nós precisamos qualificar o profissional dessa área, né? Eu trabalhei na polícia em diversos casos e agora vocês vinham falando e eu venho lembrando, inclusive no ano passado. No ano passado, aqui na Delegacia de Homicídio, nós fizemos uns 3 inquéritos policiais por homicídio, tentativa de homicídio, com vigilantes mal preparados, né? Nós tivemos um bar aí na cidade onde o rapaz realmente estava incomodando. Os vigilantes pegaram ele, enforcaram, deram uma espécie de um mata-leão, o cara desfaleceu. Eles jogaram ele no chão, ele bateu a cabeça no chão, foi para o hospital e ficou em coma por um tempo, a gente achou que ia morrer. Agora tivemos um outro caso recente, foi bastante alardeado nos veículos de comunicação aqui, de um indivíduo que foi retirado de um palco, né? Puxado, e também, então a gente vê a importância do profissional de segurança privada, né? Eu lembro que certa feita nós fizemos também vários inquéritos policiais com relação a empresas de segurança que contratavam pessoas despreparadas. Eu lembro que eu cheguei a juntar um recorte de jornal que dizia assim, nós montamos um dossiê contra algumas empresas de segurança de fundo de quintal e eu cheguei a juntar um recorte de jornal que dizia assim, eles estavam captando, né, recursos humanos. Dizia, vaga para a segurança, requisitos, mais de 1,80 m, terno preto, camisa branca e gravata. Tá bom. Ou seja, eles estão contratando um cara para dar pau lá, entendeu? É isso. E aí a gente fez uma cruzada na época, um tratamento de sensibilização, né? E hoje a gente vê empresas, né, como a PRS e outras aí,
que conseguiram se adaptar, que são empresas responsáveis, criteriosas, né? Que investem nisso, investem na captação de recursos e na formação de recursos, né? E ver o Eduardo aí também, que trabalha nessa área, procurando formar efetivamente, né, certificar as pessoas para que elas possam atender a essa demanda do mundo moderno. Então, a minha fala inicial é nesse sentido, né, da importância disso e quanto isso deve evoluir ainda. Agora, migrando para a parte tecnológica, que a gente vê que muita coisa está informatizada, mas o profissional da segurança ainda é bastante importante, né? Porque para além da inteligência artificial, ali nós precisamos de alguém olhando também. Eu vejo isso na polícia ali, na delegacia de homicídio, onde eu trabalhava até ontem. Para além das câmeras que monitoram tudo, depois eu preciso do ser humano ali. Eu preciso, né, nós temos o hardware, o software e o peopleware. Preciso do peopleware olhando ali para entender a dinâmica do crime, para extrair o que realmente interessa. Então é essa intersecção aí e que tem... E mais ainda, né, te cortando, mais ainda no momento da atuação, né? Porque o vigilante, eu costumo brincar com eles na sala de aula, e eu digo, olha, a hora do crime quem escolhe é o bandido. Exatamente. Mas o local do crime quem escolhe é o vigilante. Porque o local do crime já está escolhido, é o local onde tu trabalha, é ali no teu perímetro, é o local, é no teu turno. Então o crime vai acontecer, ou na tua presença, ou vai ser contra a tua pessoa, então tu tem que estar preparado. E aí vem a importância do cara estar preparado. Preparado, aparelhado, porque o Eduardo disse uma coisa incrível agora. O vigilante escolheu o local do crime, né? Ele está preparado ali, ele está ali. Ou seja, imediata ou imediata, né, ou remotamente ali, mas vai ser ali, então ele tem que estar preparado. Não, e algo que no passado a gente não tinha, e eu vejo que ao longo dos 16 anos, vou falar de 16 anos de empresa na área, é a detecção de fato que vem a auxiliar as forças, tanto da segurança privada, do vigilante que vai fazer a ação, quanto da própria polícia. Então antes, o vigilante já escolheu, ou o policial já escolheu a área do crime. Porém, se nós detectarmos de forma eletrônica isso antes de acontecer, nós nos antecipamos para isso, para poder ter ação. Esse é o primeiro ponto. É que nem nós temos uma casa, um exemplo, né? Que eu tenho, digamos, uma cerca elétrica, um sensor externo, um magnético na porta, um sensor interno, e aí até chegar no quarto. Um exemplo, uma rota de fuga, e aí eu tenho um cenário ideal para a solução da questão da conservação da vida, né? Agora, vamos lá. Quem que detém essas informações da detecção? Aí que entra o papel da Polícia Federal fazendo essa regulamentação. Porque muitas vezes existia, e nós presenciamos, e até hoje eu continuo presenciando, em razão da gente fazer as mentorias para os franqueados e fazer várias propostas de franqueadores novos, né? De novos franqueados novos, que são centrais de monitoramento clandestina. Essas pessoas, muitas vezes, até com tornozeleira eletrônica estão lá fazendo monitoramento de áreas, até que públicas, que não poderiam estar fazendo, para ver se a polícia está chegando para coibir alguma outra ação. Então, a Polícia Federal ela vem para somar nesse sentido, que hoje, infelizmente, a Brigada Militar, que é um órgão que assim, é 100% parceiro hoje das empresas de segurança, até em razão do próprio alvará e da ação, né? Porque hoje uma sala de monitoramento detecta alguma coisa, ela liga para a Brigada Militar. Então a Brigada Militar, para nós, assim, é o nosso pilar. Uma empresa de monitoramento hoje, ela não consegue trabalhar se não temos Brigada Militar. A ação primeira, assim, é honrada a profissão, né? Do profissional que está lá, né? O policial militar que está à fronte daquilo. A gente detecta em tempo real. Ó, estamos com arrombamento nesse instante agora. A gente consegue fotos, a localização... E vai lá, né, um pai de família vai até lá, né, para proteger, minimizar o prejuízo de um patrimônio. Só que o que eu vejo? Que essa ação imediata, a Brigada Militar, ela consegue fazer. Porém, algo que ela assumiu, que hoje agora a Polícia Federal está assumindo, é a questão da fiscalização dessas empresas. Então ela não tinha mais braço para isso. E aí vem a Polícia Federal para cooperar. Nas empresas de segurança eletrônica. Agora tem que ter alvará da Polícia Federal. Não só da Polícia Federal, porque a regulamentação hoje estende, inclusive para as polícias estaduais. Então, a fiscalização quanto ao exercício ilegal, né, que hoje é crime, inclusive. Né? Então, a própria regulamentação hoje já tipifica, né, o crime do exercício ilegal da atividade de vigilância.
e a competência é da Polícia Federal com a colaboração das polícias estaduais. Então, isso permite que, diante desse quadro, né, de exercício ilegal de uma atividade irregular, todas as polícias possam atuar. Quem vai controlar, quem vai autorizar, quem vai fiscalizar a forma como se dá o trabalho é a Polícia Federal, né? Mas a participação das polícias, isso facilita muito, né? E favorece a atividade de segurança. E outro ponto que eu gostaria também de chamar a atenção para largar para o comentário do Arrigoni, é a questão da qualificação. Como é importante, quando tu faz o contato com a segurança pública, né, tu larga uma informação qualificada. Primeiro, tu já exclui a possibilidade de ser um trote, né, porque tu já tem uma comunicação pré-estabelecida, eles já sabem quem é que está entrando em contato, então isso dá mais segurança para eles. E tu larga a informação com elementos de precisão que eles têm condições de largar uma equipe qualificada, né? Então, incidentes como nós tivemos lá em Novo Hamburgo, por exemplo, naquela tragédia, se tivesse uma informação qualificada, né, do quem está lá dentro, né, o que está acontecendo, que tipo de violência, isso provavelmente não teria ocorrido, porque é uma situação muito ingrata, né? Chegar para ter que trabalhar, bater na porta com educação, e tu não sabe quem é que está do outro lado, né? Tu vai conhecer na hora, mas aí o ideal é realmente que a gente tivesse que o profissional, tanto de segurança pública como privada, né? Mas especialmente de segurança pública, que tem acesso a quase irrestrito a informações, pudesse, em cada ocorrência que fosse atender, ter um acesso a tudo sobre aquela pessoa que ele vai atender, né? Então, tipo, descobrir quem está ali, quantas armas tem, se já teve passagens ou não, já saber quem é, né? Para chegar ali aparelhado das informações que vão permitir dosar o uso da força, porque em polícia a gente trabalha muito com o uso progressivo da força. E lembrando que, na verdade, existe um risco de viver, né? Viver é um risco, mas algumas profissões são mais arriscadas. Aí, se tu imaginares assim, por exemplo, no último ano na Delegacia de Homicídios, nós cumprimos 130 mandados de busca e apreensão. Cada mandado desse é um risco incrível. Se a gente for pensar na quantidade de variáveis, e quem trabalha com pesquisa científica, o Eduardo também, aí no campo da academia, uma parte, quem trabalha com pesquisa, quando tu vai lá no mestrado, doutorado, trabalha com variáveis controláveis e incontroláveis, né? Se tu for olhar a quantidade de variáveis incontroláveis que tem no mandado de busca, tu não faz, entendeu? Sim. Imagina, tu compra um mandado pedalar uma porta às 7 da manhã, tem gente dormindo, tem criança na casa, tu não sabe se o cara tá armado ou não tá, tu não sabe se é fuzil, é uma casinha de madeira, tem vizinhos do lado, no entorno, tem 3 cães pitbull, né? Sim. O cara pode reagir, tu atira daqui, ele atira de lá, transfixa a parede. A quantidade é incrível, entendeu? Só para dar uma ideia da fragilidade, da precariedade, do risco que o profissional de segurança corre, pública e privada, e do risco para o entorno do profissional, né? Porque, como eu disse, a gente chega para cumprir um mandado de busca, mas se ocorrer alguma coisa ali, todo o entorno vai ser prejudicado, né? Se ocorrer uma troca de tiros ali, as casas ao lado podem ser alvejadas, as pessoas, né? Então a gente vê o quanto nós temos que evoluir ainda em qualificação, importante a qualificação, e o quanto nós temos de tecnologia que pode melhorar isso e aparelhar isso, né? Eu dizia lá nos nossos mandados de busca, nós temos que evoluir para largar um drone antes, entendeu? Em todos. Nós temos que chegar com o drone antes para saber, para dar uma olhada na região. Se o cara fugir, a gente sabe. Nós tínhamos que ter mais informações também, né? Com relação a quem está na casa, todas as pessoas que estão na casa, e talvez agora a inteligência artificial vai nos ajudar isso, vai conseguir de alguma maneira compilar esses dados, mas enfim, cada vez mais a gente vê aí a segurança pública sendo amparada, e talvez mais do que amparada, né? Talvez daqui a pouco a segurança privada tendo que tomar a frente, principalmente na área da prevenção. Porque na cidade de Santa Maria a gente evoluiu muito em prevenção, né? Com esse cercamento eletrônico, com bastante coisa que foi feita. Mas a área de segurança privada está avançando mais rápido do que nós e tem condição, inclusive, de nos subsidiar, né? Por exemplo, ali em Santiago, eu não sei como é que está agora, mas eles tinham um sistema que as câmeras da segurança privada, elas poderiam lançar os dados para dentro da rede pública, inclusive isso gerava um desconto no IPTU do morador que municiava, né? Então tu veja que esse mundo eu chamo de mídia assimétrica, né? Onde todos nós estamos produzindo informação num big data que agora provavelmente a inteligência artificial vai nos ajudar a compilar e trazer isso para que a gente possa utilizar melhor. E é um fenômeno interessante, né, Marcelo, que normalmente no campo da segurança a privada vem seguindo os passos da pública,
né? E nesse campo agora, isso ocorre uma inversão. É a pública, por exemplo, nós temos ali o exemplo do CIOSP, que o CIOSP é o grande centro de monitoramento, né? Com a desvantagem, obviamente, não tem como a gente fazer uma comparação superficial dessa, porque a desvantagem é que, como eu disse, o vigilante conhece o local, ele sabe o local do crime, a polícia não sabe, né? A polícia não tem condições de estar com essas câmeras em todos os lugares, mas ela pode se aproveitar, sem dúvida nenhuma, desses lugares onde já existe essa iniciativa da população através da segurança privada, né, cruzando as informações. E aí sim, ela chegar na situação, atender uma ocorrência já com a imagem, né, do que está acontecendo, já sabe quem é o criminoso, o que vai encontrar, qual é a situação. Eduardo, por isso que cada vez mais eu vejo assim, o Arigoni vai concordar comigo, quanto mais se existir sistemas que vieram oriundos de empresas sólidas, empresas que fazem gestão de dados, porque a gente tem dentro da sala de monitoramento a gente tem uma quantidade muito grande de gestão de dados, informações que a gente pode auxiliar todas as forças policiais. A partir do momento que a gente começa a ter essa rede concentrada em empresas que de fato elas são idôneas, a gente consegue melhorar isso. Mas a gente tem uma invasão de produtos que são comprados pela internet, que são instalados pelas próprias pessoas, né? Eu vejo que hoje a própria Polícia Federal ela vem e regulamenta quem instala e quem monitora. Mas o fato que o produto que ele é vendido também deveria ter uma regulamentação de algo. Porque aí a gente passa a ter um controle também de onde tem sistemas. Que sistemas se são monitoráveis ou não, se tem riscos de invasão ou não, porque a gente tem produtos que ele tem risco de invasão. Né? Então, nesse cenário, cada vez mais a gente tem um aumento da quantidade de instalação de sistemas. E algo que a tecnologia ela é muito aguçada, né? Controle de placa. Hoje a gente consegue utilizar um controle de placa, tem 5 plataformas que elas são interligadas com as forças de segurança pública, que ela faz uma consulta em tempo real e manda informação lá para o CIOSP, né? No caso aqui de Santa Maria. Então, vai ter uma câmera que vai detectar a placa, se escolhe o local, as entradas principais da cidade, pontos principais das cidades. E aí, automaticamente, ele manda essa informação para o CIOSP. Nós temos um projeto hoje rodando que ele 100% funciona dessa forma. E qual vai ser o próximo passo que a China já faz? É a questão do reconhecimento facial, em multidão. Tem câmeras de registro de projeto da Intelbras que ela detecta em multidões, então, digamos, pega o calçadão de Santa Maria, aí tem um show. Aí a câmera está enxergando aquela multidão. Automaticamente ela pode cruzar com um banco de dados de imagem e alertar que ali tem alguém, um foragido. Então eu já detecto algo, eu já consigo fazer uma prevenção, uma detecção antes para fazer uma ação calculada. Eu tenho um risco residual, sim, o reflexo, né? Que nem meu amigo Arigoni falou, dessa ação, mas só que ela é uma ação um pouco mais calculada, que nós já detectamos isso aí. Então isso que a segurança eletrônica ela vem a somar. E várias outras coisas, mas a gente depende do meio jurídico também para legalizar isso. Né? Essa é uma questão interessante, Patrick, porque eu te disse outra vez, eu acho que a gente não estava no ar, no mundo dos negócios, né, a necessidade, os negócios não esperam as leis, eles criam as leis. Então, tu tem uma necessidade, tu vai abrir o negócio, tu vai buscar. A gente diz para o aluno, o direito vem a reboque do fato. É mais ou menos isso. O direito vem, as coisas vão se moldando e o direito vai. E aí, a partir da necessidade, das oportunidades, das tecnologias, e está aí o Estatuto comprovando isso, né? Agora veio a regulamentação, mas veio a regulamentação do que já vem acontecendo na prática há 10 anos. Né? Mas esse termo que o Marcelo utilizou, ele é fantástico, porque eu vejo que a evolução do nosso pensamento administrativo, que eu digo dentro da área de segurança na empresa ao longo dos anos, ele é isso. Aconteceram fatos. Hoje a gente chegou a 50 mil projetos de segurança executados. Então, cada instalação, cada cliente que a gente atendeu, ele é um. Nós fechamos em 50 mil situações, então, ali que a gente minimizou algum risco. E um dia eu tive uma dor lá num cliente, digamos há 16 anos atrás. Aí a gente pensou, mas se eu fizer um sistema assim, uma cerca elétrica, uma câmera, um alarme nessa posição, essa situação ela já não ocorreria. Então a gente evoluiu um passo. Aí eu digo, o meliante vai lá e dribla aquilo.
Tá, mas se a gente fizer outra ação aqui, então como é que é o fato? Repete direito o a termo. reboque do fato. O direito a reboque do fato. O fato está puxando o direito. Né? E na verdade, como um todo é assim, né? Na criminalidade a gente chama de efeito bexiga. Né? Pega uma bexiguinha lá que a gente jogava quando era guri um no outro, se tu apertar ela assim, ela escorre pelos dedos. Né? E no crime ocorre isso também. Né? Historicamente a gente combate o furto de veículo, aumenta o tráfico. Combate o tráfico, aumenta o sequestro. Claro, na cidade maior, né? Sim. Porque o crime acaba se adaptando. E isso, como um todo, a sociedade vai caminhando assim, muitas vezes em sístoles e diástoles, né? Como o movimento do coração também. E a gente vai se adaptando. Isso também, agora eu lembrei, só para ilustrar aqui, tem um conceito de direito que é chamado de crime de plástico. O que são crimes de plástico? Cai no concurso isso. Então, existem crimes naturais e crimes de plástico. Dentre as inúmeras possibilidades de classificar os crimes, material, formal, de dano, de perigo, por aí vai. Né? Então, o crime natural é aquele crime que ele é crime em qualquer momento histórico, em qualquer sociedade, em qualquer tempo e local. Por exemplo, matar alguém, né? Furtar, estuprar. Agora, o crime de plástico é aquele crime que... onde foi necessário criar uma norma penal incriminadora, um tipo de crime para atender determinado anseio de um determinado momento social, um momento histórico de uma determinada sociedade. Então, por exemplo, invasão de dispositivo informático, que é crime. Né? Isso é um crime que foi criado agora, uns 10 anos atrás. Né? Imagina esse crime em 1940. Não existiria. Né? Imagine os crimes contra a administração pública num local onde não tem administração pública. Imagine, entenderam? Então é mais ou menos essa a ideia. A sociedade vai se moldando, por isso que é de plástico. Tu vai se moldando, vai se erguendo, tomando a forma vai tomando da forma necessidade. para atender. E como um todo a gente vai trabalhando assim, né? A vida vai achando um jeito e a gente vai se adaptando, especialmente nesse mundo novo, né? A quantidade agora de novas relações que vem surgindo. E como o Patrick disse, a criminalidade às vezes eles estão um passo na nossa frente, eles vão achando um jeito e a gente vai correndo atrás. Né? Não, e até a própria segurança. A gente presenciou empresas, e vou dizer assim que eram empresas até conhecidas, que estavam com profissionais na parte de instalação, instalando uma cerca elétrica, o auxiliar de instalador estava com uma tornozeleira eletrônica. Então é aonde eu vejo assim, ó, que tem organizações que elas de fato elas não estão focadas na segurança, não estão avaliando o risco que trazem para o próprio cliente. Não tem ideia da dimensão que é não a segurança. Não tem ideia da dimensão. É segurança pontual. Né? É o botar o cara forte ali, o leão de chácara, não sei o quê, mas as consequências que vêm disso, mais barato. Exatamente. Na segunda-feira agora, na próxima segunda, todo o time comercial da PRS, isso inclui os franqueados, o time interno, Porto Alegre, Canoas, que a gente atende. Então, toda segunda nós fizemos uma reunião com o time de vendas. E ali vai ser feito algo que eu, inclusive, aprendi na pós-graduação de Gestão, Inteligência e Segurança Privada, que é a análise de risco. Porque o risco, de fato, dentro da segurança, eles são vários. Né? Vamos dar um exemplo assim. Tem prédios, né? Vocês vão concordar comigo aqui, que tem um sistema de gás que ele está exposto. Será que eu posso passar um fio de cerca elétrica próximo a esse sistema de gás? O coqueiro do vizinho ficou pegando na minha cerca elétrica e ficou dando fuga, então ele tem faísca. Se eu tenho gás ali, qual é o risco que eu tenho de explosão? Essa é uma das medições. Então a segurança ela é muito ampla. Quando eu fiz essa pós-graduação em Gestão, Inteligência e Segurança Privada, é uma dimensão de riscos que a gente nem imagina. Que nós sofremos, inclusive em Canoas, num condomínio. Inundação. Nós temos o risco do próprio choque elétrico, porque não se deu tempo de desligar a água, porque em questão de se desligar a luz, porque em pouco espaço de tempo a água foi invadindo, subindo e crescendo e a gente não teve condições de desligar algumas coisas. Né? Essa é a grande vantagem da segurança privada.
porque ela consegue trabalhar com uma questão pontual da própria ideia de plasticidade. Ou seja, ela se amolda uma necessidade que é tua, exclusiva, mais e tu consegue analisar, né, com uma resposta muito mais rápida, mais precisa. E atender artesanalmente aquilo. Ó, vamos dar um projeto, eles que mandou 50 mil. 50 mil. 50 mil, cada um é um, né? Cada um tem uma base. Cada um é um risco. Aqui as câmeras têm que ser aqui. E cada um é um, e a partir de agora, do estatuto, obrigatório. Que agora é obrigatório. Então, a empresa tem que fornecer, ela não está só autorizada, ela está autorizada, ela cria o projeto de segurança que engloba todos esses elementos e apresenta isso para a Polícia Federal. Exatamente. Né? Então, a Polícia Federal vai ter o conhecimento. Ou será que ela vai compartilhar agora também? Né, porque isso envolve outros elementos de segurança. Né? Quando tu compartilha demais, tu fragiliza. Mas também eu acho que é importante para os órgãos, porque a gente não pode esquecer, desculpe esticar já para o outro lado, esse estatuto ele surge, né, lá há 30 anos atrás, voltado para a segurança das instituições financeiras, dos bancos. Dos bancos. Né? Então a preocupação maior continua sendo. Então, é lógico, a Polícia Federal quer esses planos, porque eu quero saber, em relação a um banco, a hora que entrarem no banco X ou banco Y, eu sei o que vai acontecer, qual é a atuação prevista para os vigilantes, como é que eu posso atuar. Né? Então, numa situação de crise, eles têm uma situação prévia, têm a visão geral, vê os meios, os recursos que têm. Mas isso, obviamente, vai se aplicar também para todas as atividades. E é muito interessante que tu comenta, Eduardo, porque em qualquer esfera nós temos algo que muitas vezes o cliente quer ou a organização quer, mas muitas vezes financeiramente não consegue atingir aquele patamar. Então a gente vislumbra, né, aquele sonho, né, que eu digo, né, aquele projeto. Um dia no futuro vocês terão que ter reconhecimento facial que desativa o sistema de alarme. Um sistema de alarme próprio para detectar caso alguém tenta invadir o subsolo 1. Um sistema de detecção de permanência por mais de 2 minutos a partir da meia-noite às 6 da manhã com alguém do lado de fora. Então, se permanecer por mais do que 2 minutos ali, um alarme vai soar. Então, o que a gente diz? O cliente ele pode ter 10 itens numa esteira de produtos, mas muitas vezes ele vai escolher 3. E neste documento ele vai dizer o risco residual. Você tem um risco residual de invasão pelas garagens, invasão assim... Então, define o risco e o projeto. Então, é algo que o cliente passa a ficar ciente e documentado. Porque às vezes fica aquela questão, mas entraram, vocês não viram. Não, mas é que você pediu sensores somente, cobertura, foi uma proteção somente para essa área que você pediu. Foi outra área, nessa área não tinha, existem sistemas para isso aí. Então, deixar bem claro essa... E um detalhe importante, né, Patrick? Porque a partir desse plano de ação, tu dá autonomia para o agente da segurança privada. Porque até então nós tínhamos ali o agente atendendo a uma demanda do tomador de serviço. E o tomador de serviço ele tem uma ideia genérica, de senso comum de segurança. E não uma ideia técnica, que é a ideia do profissional que está ali. Então, muitas vezes, ele quer um resultado, mas a forma pela qual ele escolhe chegar naquele resultado não é a forma ou legal ou a forma mais eficaz. E ele chega e pede para o vigilante, eu quero que tu faça isso, eu quero que tu faça aquilo. Né? E o vigilante muitas vezes se sente numa situação, mas eu estou subordinado. Né? Então é importante estabelecer, a subordinação é a empresa que presta a segurança e o resultado que tu tem que prestar é a segurança. Não atender a vontade pura e simples do tomador de serviço. Algo que desde 2016 a PRS já faz. Então, cada contrato, enfim, que a gente vai fazer, existe um POP, Procedimento Operacional Padrão. É um checklist de como tem que transcorrer aquele contrato. Ele tem que ocorrer daquela forma. Vamos falar em condomínios. A gente já teve condomínios que a síndica, sem ter o conhecimento da área da segurança, ela vai lá e altera esse formato dessas coisas. Então, o próprio cliente muitas vezes... Ou pede coisas ilegais. Né? Nós tivemos um exemplo, circulou na mídia do tomador de serviço, aquele que pediu para o pessoal tirar Tinha um morador de rua dormindo no portão, né? E ele vai lá e determina para o vigilante, vai lá e tira o cara lá, e o cara pega e enche um balde d'água lá e vai lá e joga no morador da rua que está morando lá. Então, esse tipo de visão, né, que o profissional tem,
E é o profissional que tem que chegar e dizer, não, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui não é desse jeito, isso aqui é desse. Ele tem que ter autonomia, força para isso. Isso é o plano de ação que dá. Aí eu entro em crenças que muitas vezes dentro da empresa eu sou um pouco taxativo em relação a isso. Né? A gente tem uma demanda muito grande, né? São centenas de colaboradores e projetos a serem solicitados a todo instante. E aí entra o seguinte ponto. Tem que contratar vendedor. Não é vendedor. É um especialista em segurança. Então hoje a gente tem pessoas lá, um há 15 anos dentro da empresa, outra há 9 anos dentro da empresa, criado por mim desde o início, em todas as fases. Então ele passou por esse processo evolutivo. Então a análise dele, eu sei que não vai ter falha. Se porventura teve falha, ou foi o cliente que não quis investir, ou de repente ele não entendeu o projeto, né? Mas ele consegue ter numa amplitude a experiência para mostrar aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque em outras regiões mesmo, o que nós flagramos? O técnico fazendo o serviço por fora da empresa, né? Tudo bem, às vezes terceiro que agora, com o Estatuto da Segurança Privada, ele não vai mais poder fazer um serviço por fora, porque o cliente também vai ser multado pela Polícia Federal se fizer. E olha o risco, ele vai lá e instala um alarme. Mas foi ele que definiu como ele acha melhor. Não temos um especialista que nem nós temos lá, um com 15 anos, outro com 9 anos, fazendo isso. Então é um risco contratar uma mão de obra assim. Né? O síndico toma uma decisão, né? Vamos falar de um condomínio. Não, instala a cerca aqui, alarme ali e deu. Esta aí é a segurança. É muito mais além disso. Né? Tanto que a próprio estatuto, né, que tem muita coisa que precisa ser melhorada, mas ele avançou em muitas coisas bem importantes, como a possibilidade de criar uma empresa específica para fazer esta análise, né, que são os gestores, né, de segurança privada que vão fazer essa análise. Então é uma empresa específica para isso. Né? Só para fazer esta análise do risco de equipamento, de disponibilidade, para oferecer uma solução que vai ser prestada pelas outras. E aí eu tudo falo no ensino, né? Arigoni, a importância do ensino hoje, a UBRA, olha o que ela representa dentro da nossa região, também região metropolitana, né? Em relação aos estudos, hoje o que eu vejo, assim, eu enxergo a UBRA como um ícone na área da segurança pública, até em razão, né, do nosso querido diretor aí da UBRA estar lá à frente disso, né? Fala um pouco dessa parte desse projeto. A gente está tentando, eu estou já um pouco mais de 60 dias ali, e a nossa missão, nesse momento desafiador do ensino superior, né, é procurar conectar mais o nosso aluno com as necessidades do mercado. E com a realidade, né? Porque hoje o Arigoni traz a realidade do que é segurança pública. A gente tem que fazer uma entrega para o aluno que conecte ele com as necessidades do mercado. E nessa linha, e daí a gente vinha conversando sobre isso antes, inclusive, a gente está pensando, inclusive, de um tecnólogo em segurança pública. Legal. Né, em razão dessas novas demandas que vêm surgindo. Né? Um curso que, para além do concurso público, porque muitas vezes o estudante do direito, ali, principalmente, ele vem cursar direito para fazer um concurso público, então ele faz 5 anos no curso de direito para fazer um concurso, então ele pode fazer um tecnólogo em 2 anos e ele está pronto para o concurso da área de segurança. Mas, para além disso, a gente está pensando também em adaptar, né, e puxar para esse lado aí da segurança privada, né, especialmente a partir desse avanço legislativo que houve, e isso vai ser regulamentado agora também, é um novo mercado que vem surgindo, e hoje eu acho que até o próximo concurso para PM já vai exigir curso superior. Né? Curso superior. Então a gente vê a necessidade, né, das instâncias formadoras estarem adaptadas para isso, e a UBRA está atenta a isso, e nós vamos caminhar nesse sentido agora já no próximo ano. Vamos lançar já um desafio então aqui, né, para o pessoal que está nos assistindo aí, né, comente aí na nossa rede social do Panorama o que você acha aí, se é uma boa o curso do tecnólogo. Eu tenho um conceito em relação ao estudo. Quanto mais nós estudamos, mais a gente consegue ter assertividade nas nossas decisões. Então, o profissional hoje, muitas vezes, pega hoje um profissional da área da segurança pública, a Brigada Militar, que antes, há muitos anos atrás, eu recordo que tinha concursos a nível de 1º grau ainda, né? Então foi evoluindo. 2º grau, agora nós estamos aí a nível superior. Então, quanto mais as pessoas estudam, a hora de executar uma tarefa, ela raciocina mais em relação àquele ato, né? Que ela vai... Lá no direito administrativo, o ato administrativo, uma parte deles, pelo menos, tem o que a gente chama de margem de discricionariedade. O que é discricionariedade?
é aquela margem que o gestor tem para decidir se vai fazer A, B, vai fazer assim ou assado, né? E aí, quanto mais informações a gente tem, como tu disseste, mais a margem que a gente tem de que a gente consiga utilizar bem essa margem e fazer a coisa da melhor maneira possível fica maior. É a ciência, né? A margem ciência, a pesquisa científica de jogar o balde d'água no morador de rua diminui daí, né? Diminui. E a repercussão disso é que é fantástica, né? Porque isso é um serviço de qualidade que está sendo prestado. A sociedade, ela se sente... Porque quando a gente fala segurança, a primeira ideia que vem à mente é a ideia de repressão. E eu falava no outro podcast que a gente fez que a gente precisa inverter, nós estamos atualizando isso, né? Segurança é defender direitos. Então, a instituição, o vigilante, ela precisa defender os seus direitos. Tudo que a gente conseguir resolver com prevenção, né? Como é que é? R$1 gasto em prevenção é 5 ou 10 depois em retribuição, como é que é? Em ressocialização, em repactuação, em todos os que tu puder fazer, né? Tudo que conseguir fazer para prevenir. E aí essa área de vocês é fantástica. E sem entrar no campo do que é irrecuperável, né? Exatamente. Porque tem coisas que é onde a prevenção falha que jamais serão recuperadas. Exatamente. A dignidade das pessoas, às vezes não tem volta. Tem cidades a nível Brasil que elas têm um índice muito grande de inteligência artificial, câmeras, sistemas de cercamento eletrônico. Barueri, Alphaville é um dos maiores PIB, se não o maior PIB do Brasil. Fui 9 vezes o ano passado para lá. E a sensação que nós temos de andar meia-noite, que eu saí de um evento corporativo à meia-noite indo de a pé para o hotel, é a sensação de segurança. Então você tem segurança privada e também pública fazendo rondas pelas avenidas principais de Barueri. Tem pontos, bases onde ficam essas seguranças. E câmeras, a cada 50 metros tem câmeras. Nas rótulas, câmeras. Detecção de placa, detecção de tumulto, inteligências artificiais embarcadas. Então, como é bom a gente poder andar com a nossa família, com nossos filhos, com nossos amigos, tendo a sensação que está num ambiente seguro. Então, esse é o intuito, né, geral, acredito, da humanidade, né, se sentir seguro. Então, estamos chegando ao final do nosso podcast Panorama. Eduardo, te agradeço pela tua presença aqui. Deixo a palavra, então, para você deixar um recado para o nosso telespectador aí que está te ouvindo, né? Te assistindo e te ouvindo. Então, primeiramente, agradecer mais uma vez, né, Patrick, a oportunidade de estar contigo, agradecer a Rigoni o privilégio da gente poder estar aqui conversando sobre tema tão importante, né, e dizer ao nosso teleouvinte, né, que a segurança está avançando. E as empresas estão fazendo o papel delas, a segurança pública está fazendo o papel delas, mas como disse o Patrick no início, é responsabilidade de todos nós. E o mínimo que se espera das pessoas é que busquem empresas sérias, né? Se quer fazer economia com a segurança, esse é o barato que pode sair muito caro. Então, busque empresas sérias, né, que possam prestar um serviço de qualidade. E, com certeza, isso vai atender a necessidade de cada um e atender a sociedade de uma forma geral. Muito obrigado, Patrick. Muito obrigado, Eduardo, por contribuir com a gente aí com esse tema aí fantástico que nós temos. Marcelo Arigoni. Da mesma forma, a gente diz aí, uma vida inteira vem dizendo, especialmente para os alunos e para os profissionais de segurança que trabalham com a gente, que o mundo moderno não comporta amadorismo mais, né? Nós precisamos de profissionais. E os profissionais são aquelas pessoas que se preparam, que estudam, que se qualificam para isso. Então, na segurança pública, muito mais, porque trabalha com vida, com dignidade, entre outros bens jurídicos das pessoas, né? Que bom que a gente vê que tem empresas como a do Patrick, que estão aí se qualificando e conseguindo prestar um trabalho excelente para a população da nossa cidade, muitas vezes aí em parceria com as forças de segurança. Foi um prestígio ter estado aqui com vocês, né? E agradeço realmente. Marcelo Arigoni, honrado pela tua presença aqui, Eduardo também. Então chegamos ao final do podcast Panorama, este que falou sobre segurança, o Estatuto da Segurança Privada, onde as empresas de segurança eletrônica agora são regulamentadas pela Polícia Federal. O podcast Panorama passa pelo canal 19 da NET, 140 canais da Amigo TV e pela TV Santa Maria.